Olá, esse é mais um vídeo do canal Verdade que Liberta sobre o tema Nova Era e Esoterismo, né? Como nós falamos anteriormente, nós vamos falar hoje sobre o livro Física da Alma, do Amit Goswami. Esse livro tem uma correspondência muito forte com o filme Quem Somos Nós, e no qual, né, o Amit Goswami faz parte e vai dar um monte de explicações, juntamente com um outro grupo enorme de pessoas. Tá, então o que eu quero dizer com isso? As explicações e o que nós vamos falar nesse vídeo funcionam também como refutação, funcionam também como algo para que vocês pensem também sobre o filme, e não só sobre o livro Física da Alma, do Amit Goswami. Bom, vamos lá. Eu queria começar já com uma curiosidade muito interessante, que é quem faz uma citação, né, na capa, a citação que está na capa do livro Física da Alma, dizendo que Amit Goswami é uma das maiores mentes, uma das mentes mais capazes, né, do século XX, mais capazes da nossa modernidade, pós-modernidade. E quem faz essa declaração é nada mais nada menos que o Deepak Chopra, que é um senhor que nós conversamos sobre ele em um vídeo passado. Bom, vocês vão perceber que eles tentam fazer uma aplicação científica dessas coisas esotéricas, dessas coisas hinduístas e budistas. No caso desse livro específico, esse livro Física da Alma, o livro que será utilizado pelo Amit Goswami, assim, predominantemente, é o Livro dos Mortos do budismo, né? Eles vão pegar esses livros, pegar essas coisas e tentar fazer uma aplicação científica dessas coisas. E olhando por esse lado, observando por esse lado científico, eles não são muito aceitos, eles não têm muitas pessoas com quem contarem, né? Então eles tentam respaldar uns aos outros. Por isso, Deepak Chopra cita o Amit Goswami cita o Fritjof Capra, e eles vão fazendo essa para tentar dar uma noção de fidelidade, uma noção de realidade nos textos e nas coisas que eles fazem e escrevem. Bom, vamos então na página 8 do livro do Amit Goswami, Física da Alma, no prefácio, para que possamos entender do que se trata o livro, qual é a pretensão desse livro. Qual é a pretensão desse livro? Então vamos lá. O difícil problema da ideia de reencarnação foi resolvido. Alguém interessado? Ah, essa é a página 8. Não sei se eu disse anteriormente, essa é a página 8 do livro. Tá? Os filósofos sempre tropeçaram na hipótese da reencarnação, porque não conseguiam perceber como responderiam à pergunta crítica: o que transmigra de um corpo encarnado para o outro, de tal modo que se pode dizer que formam ambos uma continuidade? E como isso acontece? A resposta popular de uma alma que transmigra não é astuta, do ponto de vista filosófico, por causa da dualidade envolvida. Como a alma não material interage com o corpo físico? A resposta dada a tais questões por este livro, baseado na física quântica, é cientificamente e filosoficamente satisfatória. Talvez o leitor esteja se perguntando se a reencarnação pode ser científica. A resposta é positiva, como demonstrarei nesta obra, com o esquema reencarnatório alinhado com nossa ciência. Também podemos lidar inteligentemente com a importante busca da imortalidade, que a tantas pessoas excita. Mesmo o fenômeno OVNI
começa a fazer sentido desde o prisma científico, conforme poderá ser visto. Bom, o que nós vemos aqui então? A proposta dele é validar a reencarnação cientificamente, como eu li para vocês. Tá. E com isso ele também já coloca até os extraterrestres no meio, né? A questão da imortalidade aqui é um pouco melhor do que a mente sem idade, né? E corpo sem idade, mente sem fronteiras do Deepak Chopra. Por quê? Aqui ele pelo menos está falando de reencarnação, de você não morrer e se reencarnar em outros corpos, né? É um pouquinho melhor, mas mesmo assim não funciona, não dá. Bom, licença. Tá. Como eu disse, eles vão usar o livro dos mortos do budismo para fazer uma validação. Eles vão usar de tudo, vão pegar as religiões todas, mentir sobre todas elas, né? Como eu já disse, não sei se de forma consciente ou por ignorância, eles vão estar mentindo. Em última análise, é uma mentira o que eles estão falando, o que eles estão contando. Tá. Eu queria explicar um pouquinho aqui sobre o que é reencarnação para a filosofia, né, ou para o pensamento hindu e para o pensamento budista. Bom, o Amit Goswami ele é convertido, né? Vamos colocar assim. Ele é convertido do hinduísmo para o budismo. E eu queria explicar então aqui as duas visões de reencarnação, que são muito parecidas, na verdade, que é totalmente diferente do conceito de reencarnação que nós temos aqui, desse lado do mundo, que é principalmente uma reencarnação dentro da visão do Espiritismo. Sim, vamos diferenciá-las então. A reencarnação do Espiritismo, ela vai fazer uma mistura de cristianismo com o hinduísmo. O cristianismo diz que esse é o cristianismo autêntico, que você é uma pessoa, que você é um ser individual e que você precisa prestar contas de quem você é a Deus. Que você é uma alma imortal e que você não é parte de um todo, como diz o Brahma, né, como diz a filosofia hindu, a filosofia budista, com respeito ao Brahma e com respeito à consciência búdica, né, falando dessas duas visões. Então, nós somos uma alma. O que o Espiritismo faz? Ele fala que essa alma completa, essa alma que é composta por experiências, por forma de pensar, por jeito de agir, gostos, que ela reencarna em uma outra pessoa. Só que isso não é disso, ou não é verdade. Desculpa. Isso não é verdade. Tem um livro chamado O Erro Espírita, que vale a pena conseguir e ler com muito cuidado, que é do René Guénon, que ele vai tratar dessa questão, o erro espírita, a impossibilidade da reencarnação. Então é muito importante ler, busque esse livro, encontre, leia com muito cuidado, porque é um livro perigoso. Esse René Guénon era uma pessoa muito inteligente, muito culta, né? E que pode gerar vários tipos de parafuso na cabeça se você não tiver um preparo razoável. Tá, vamos lá. Então vai dizer que essa alma completa entra na vida de outra pessoa. É transportada para outro ser. Isso é um erro. E por que eu estou frisando isso? Por que eu estou dizendo isso?
Porque não é a reencarnação no sentido budista e no sentido hindu, não tem absolutamente nada a ver com isso que eu estou falando. A metafísica hindu e budista, primeiramente, de imediato, ela é diferente, porque ela não vai dizer que nós somos feitos por um Deus de amor, que nós somos almas individuais que Deus fez para que se relacionasse com Ele, né? Mas vai dizer que nós somos apenas reflexos, ou nós somos apenas a, a expressão do Brahma ou da consciência búdica. Brahma, no sentido hindu da criação, e consciência búdica no sentido budista da criação. Vai estar sempre nesse formato, tá? Sempre que eu disser um é hindu, disser o outro é budista, tá? Tá. Então vamos lá. Pronto. Aí já cancela quase que totalmente a visão de que nós somos, de que haja uma reencarnação no sentido que nós entendemos. Então, primeira coisa é tentar explicar isso, porque ele vai pegar todas as reencarnações, fazer uma salada ali, para poder agradar todo mundo, tentar agradar todo mundo. Tá, mas no sentido, e o livro que ele utiliza, tem a reencarnação no seguinte sentido. O Brahma, ou a consciência búdica, gera um ente, gera um ser humano, né? Esse ser humano tem experiências de acordo com as capacidades que essa consciência búdica ou que o Brahma liberou para ela para aquele momento de vida. Tá. Quando essa pessoa desencarna, ela é mais uma vez absorvida pelo Brahma e diluída completamente nesse ser espiritual universal. Então ela é diluída. Entende como o conceito de alma e o conceito de reencarnação de uma alma simplesmente não existe no budismo e no hinduísmo? O que o espiritismo, ou que talvez você acredite que seja reencarnação, simplesmente em uma religião oficial, em uma religião dita verdadeira, porque o espiritismo é muito novo, é uma religião que não dá conta das necessidades humanas, não tem uma metafísica boa, é toda cheia de falha, sempre usando uma parte de uma religião, a parte de outra. Usa a parte do cristianismo, a parte do hinduísmo, a parte do budismo e tenta montar uma religião e falar que é alguma coisa. Então, para quem estuda religião, para quem entende um pouco de religião, o espiritismo e várias outras religiões simplesmente não tem o mínimo fundamento, porque é simplesmente um sincretismo de religiões inventadas arbitrariamente. Tá. Então, olha só. O conceito de pessoa que nós temos para o hindu e para o budista simplesmente não funciona. Quem é uma pessoa? O que é uma pessoa? Uma pessoa é aquilo que se desenrola no tempo e no espaço, não é? Quem foi que gravou este vídeo? Quem gravou este vídeo foi o Acácio. Então, qual foi a pessoa que gravou esse vídeo? Foi o Acácio. Então, se o Acácio reencarnar, ele será a pessoa que gravou esse vídeo, que tem memórias da gravação desse vídeo. Tá, isso se eu penso no conceito reencarnatório do espiritismo. Mas se eu penso no conceito de reencarnação no hinduísmo e no budismo, gente, não é o budismo do seu colega, sabe? Aquele budismo lá que mais frouxo, que não tem o mínimo fundamento, que ele não sabe de nada. Não estou falando desse budismo, tá? Tá. Segundo o budismo, não é essa pessoa, esse conceito de pessoa que desenrola no tempo, não é isso que está acontecendo. O conceito de pessoa para eles é apenas é apenas ou aquele ente que é gerado pela consciência búdica ou pelo
Brahma, né? E é aquilo lá. Depois aquela pessoa, ao se desencarnar, ela volta para o Brahma e é diluída. Tá. Então, como que funciona isso? Porque vocês já devem ter ouvido falar aqui sobre a reencarnação do Dalai Lama, sobre a reencarnação dos Budas, né? Como que isso acontece? O que reencarna não é a pessoa. O que reencarna são atributos daquela figura que a consciência búdica gera. Então vamos lá. Como que eles descobrem, como que eles sabem que o Dalai Lama, que o novo Buda reencarnou? É porque as características de Buda que são geradas pela consciência búdica estão naquela pessoa. Ah, então você é a encarnação, ou a reencarnação do Buda. E não é a reencarnação no sentido da pessoa. Entende? Bom, por que eu estou falando sobre isso? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Assim, vamos lá, por que eu estou falando sobre isso? Porque a proposta científica do Amit Goswami é simplesmente absurda, é simplesmente nula. O vídeo vai ficar enorme se a gente for explicar tudo isso. Eu não queria isso. Tá. Mas o que eu te peço? Eu peço que você compre o livro mais chinfrim, o livro mais baratinho sobre metodologia científica, para que você possa ver se esse tipo de estrutura que a gente está conversando, se isso pode ser abarcado cientificamente. É claro que não, mas primeiro você precisa saber o que é ciência, o que é pseudociência, que não dá para a gente falar aqui. Senão o nosso vídeo vai extrapolar. Tá, vai ficar maior do que devia. Bom, então, entendendo em parte, claro, gente, os conceitos budistas e hindus, cada um tem a sua forma, que é o Atma, que é Sansara, que enfim, uma série de termos específicos que eu não estou utilizando. Estou utilizando os termos mais simples, mais conhecidos, né? Para ficar mais claro possível, porque o nosso intuito é falar do livro. Então, de imediato, gente, se você é uma pessoa que tem esse mínimo conhecimento, você já vai descartar de imediato. A proposta é fazer uma proposta científica de reencarnação. É claro que não. Principalmente a reencarnação com sentido búdico da coisa, que ele vai pegar o livro dos mortos para poder tratar disso. É claro que isso tá furado, sabe? Não, não dá. A ciência não trata disso, não é assim que funciona. Vamos agora para a página 12. Vamos lá. Página 12 é o que sobrevive. Eu vou pegar o segundo parágrafo da página 12 para a gente ler. Licença. As imagens que muitos fazem do céu sugerem que mesmo lá alguns seres humanos esperam que seus egos se mantenham intactos, tal como nos filmes de Hollywood. Para essas pessoas, o ego é a alma. No entanto, podemos apresentar objeções a essa crença. Entende o que eu disse lá? Ele vai começar mais ou menos certo o que diz a doutrina hindu. Percebe que ele fala que a alma, o ego, não é a alma? Percebe que ele diz que o ego será desfeito. Ele vai apresentar a objeção dele agora. Bom, olha. Observe aqui, ó. As imagens que muito fazem do céu sugerem que, mesmo lá, alguns seres humanos esperam que seus egos se mantenham intactos. Isso aqui ele está falando contra o cristianismo, porque é isso que nós pregamos, é isso que nós dizemos. Você vai encontrar com as pessoas lá no céu, você vai encontrar com seus pais, com seus amigos, com seus parentes.
Vamos ver a objeção que ele coloca. Como obtemos nosso ego e identidade? Naturalmente, as experiências que temos ao longo da vida modelam o ego. E é bem provável que a memória dessas vivências seja preservada no cérebro físico. Além disso, as experiências em si não constituem a totalidade do desenvolvimento do ego. Parece lógico que nossa dotação genética tenha seu papel. Mas tanto a memória genética como a cerebral são físicas. Com o desaparecimento do corpo e a consequente decomposição dessas memórias físicas, será que o ego pode funcionar? Bom, ele está falando, e a proposta dele é uma proposta científica, né? De tudo que eu já vi de pessoas que tiveram experiência de quase morte, ninguém nunca disse que foi absorvido pelo Brahma ou absorvido pela consciência búdica. Todos eles mantiveram seus egos, suas memórias intactas. Então, aqui já está destoando do conceito de científico que ele quer propor. Se é científico, precisa pelo menos ter várias confirmações daquele fato, mas ele não tem. Mas mesmo assim, ele vai colocar isso aqui, porque ele está te levando para o hinduísmo ou para o budismo. Tá. Outro argumento, continuando, parágrafo 3 da página 12. Outro argumento contra a alma, como o ego, foi apresentado pelo psicólogo Charles Tart, em 1990. Tart diz que o corpo e o cérebro são influências estabilizadoras de nossa identidade. Nos sonhos, por exemplo, perdemos a consciência do corpo físico. E veja o que acontece. Nossa identidade pode vagar de um corpo onírico para outros muitas vezes durante um sonho. Nossa identificação, pois, não é estável. Tá. Aí você tem a sua própria prova. Você já sonhou na sua vida. E em algum momento você perdeu a capacidade de observação, que é você quem está sonhando. Você já sonhou que você era outra pessoa sonhando e nesse sonho você perdeu sua identidade? Então não importa o quão sábio, o quão chique seja o argumento, se ele não é verdadeiro, ou se você não conhece nenhuma afirmação dele, fuja dele, ele está errado. Então isso aqui está errado, você não perde a sua identidade. Continuando. Quarto parágrafo da página 12 do livro Física da Alma. Portanto, a natureza da alma, a natureza daquilo que sobrevive à morte, é uma questão difícil e controversa. Fica ainda mais controvertida, ainda mais intrigante, quando analisamos as imagens do contínuo. A vida e a morte como uma continuidade de muitas culturas. Não só algo sobrevive à morte, como esse algo retorna em outro corpo após outro nascimento, e assim por diante, sendo continuidade ao processo. Percebe que ele não fala alma? Percebe que ele coloca, porque para ele, né, e para os hindus e para os budistas, não existe esse negócio de alma. Você é apenas uma expressão do Brahma ou da consciência búdica. Tá. Formando uma continuidade. Então ele fala que há alguma coisa, para você perceber que isso é hinduísmo e que cientificamente é inválido e que não tem como tratar disso de forma científica. Aí compre um livrinho lá, a gente não vai falar disso agora, mas tem muita gente falando que trata disso, tem muitos livros bons sobre isso. Sobre ciência, né? O que é ciência? Qual é a metodologia? Exemplo, Mário Bunge é um cara fantástico disso, que trata desse assunto. Outro, Thomas Kuhn trata disso também. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum aqui rapidamente. Vamos para a página 13 agora, né? Paul Friedlander
trata disso também de forma excelente. Enfim, tem um monte de gente que trata disso. Se você quiser, a gente pode, você manda e-mail para a gente manda um desses livros para você dar uma olhada, para você entender um pouco de metodologia científica e tal. A gente manda por e-mail, pelo menos parte dos livros, tá? Então vamos lá. Vamos agora para a página 13. Primeiro e segundo parágrafos da página 13. Ou só o primeiro, vamos ver aqui. Fazer o bem gera um saldo de karma positivo, e más ações aumentam o karma negativo em seu registro kármico, assim como no cristianismo. Bom, que cristianismo que ele está falando aqui? Que lida com karma, karma positivo, karma negativo? Não. O karma negativo não é bem-vindo, obviamente. Muitos chineses, por exemplo, supõem que, se suas ações terrenas forem ruins, eles poderão voltar como ratos ou até como minhocas na próxima vida. Entretanto, mesmo o karma positivo não impede a roda de girar. Esse é o ciclo de Sansara, né, que eles vão tratar. A roda eterna das reencarnações. Tá. Por maior que seja o saldo de perfeição celestial, ela acaba voltando à imperfeição material. Deste modo, entra em jogo a sutil ideia de que nem o karma positivo é suficientemente bom. Mesmo assim, todos se mantêm atados à roda do karma, o ciclo das reencarnações recorrentes, e disse que a roda kármica é o que conduz ao veículo do sofrimento. Bom, é isso mesmo. Os hindus e os budistas, de mesma forma que o cristão e o judeu e o pessoal do Islã luta com todas as forças para fugir do inferno, o hindu e o budista lutam para fugir da roda das reencarnações. Como que se faz isso? Abandonando totalmente as suas funções, a sua ligação com a matéria. Se você procurar na internet, você vai ver pessoas, mestres hindus, que estão no nível elevado, que já têm 30, 40 anos que não come e não bebe nada. Como essas pessoas vivem? Isso é científico, pode ver. Eles pegam a pessoa, prende, e a pessoa simplesmente não vai no banheiro e não come absolutamente nada e fica intacta, fica lúcida, fica tranquila. Como que isso acontece, irmãos? Nós já falamos, isso acontece pela obra do diabo, para poder validar essas coisas, né? Em outros vídeos nós temos esse tipo de colocação. Veja os outros vídeos. Tá. Então é isso. Estamos falando um pouquinho sobre reencarnação e sobre o que está colocado aqui, mostrando que isso é hinduísmo, não tem jeito de ser científico, tá? E mostrando o que é o livro. E mais uma vez eu vou dizer, gente, não tenha medo desses livros, pegue o livro, compre o livro, leia e você precisa saber quem está falando, contra quem está falando e por que está falando. Você precisa saber disso. Cada uma pessoa que o livro te apontar, você vai atrás de descobrir quem é. Ah, tá no livro tal. Compre o livro tal. Seja responsável. Sabe? Vamos lá. Eu vou começar a pular algumas partes, porque que eu preparei aqui, mas vamos seguindo. Tá. Ele vai falar algumas coisas aqui que são, assim, totalmente inverificáveis. Eu vou ler apenas, né? Nas sociedades ricas, as pessoas vivem... Esse é o quarto parágrafo da página 13 do livro, tá? Nas sociedades ricas, as pessoas vivem segundo o sistema de classe. Sistema de classe? Ixi. Né? Alguém fala isso. Quem fala isso? Luta de classe, essas coisas. Se o indivíduo advém da classe média, então o pior que lhe pode acontecer é tornar-se pobre. Nesse caso, a ameaça da reencarnação funciona, pois o karma negativo não só acarreta o inferno, como também gera uma forma de vida inferior, uma classe inferior à atual, por exemplo.
na encarnação seguinte. Foi o que aconteceu no sistema de castas hindu da antiga e opulenta Índia, onde floresceu o conceito de reencarnação. É lá mesmo que floresceu esse conceito de reencarnação. Hoje as coisas na Índia estão mudando. Página 14. A maioria das pessoas é pobre e a ideia de reencarnação já não é mais popular. Gente, a ideia de reencarnação na Índia não é mais popular? Isso é falácia. É lógico que é absolutamente popular. Por outro lado, as sociedades ocidentais, com sua crescente riqueza, têm se tornado mais estratificadas. Não é à toa que a ideia de reencarnação tem conquistado espaço nessas sociedades. Tá. Não. Tipo, isso é totalmente inverificável, como eu disse anteriormente. Bom, ainda na página 14, ele vai fazer uma citação de Nietzsche, que ele pega em um outro livro de um colega dele. Ele vai falar aqui, pega do Fischer, para validar uma coisa que ele está falando que não tem absolutamente nada a ver. Olha, vamos lá. Nietzsche e a sua teoria do eterno retorno. Ele disse que a vida que vivemos será vivida repetidas vezes, do mesmo modo até a eternidade. Que ótimo! Isso significa que terei que suportar o Holiday on Ice novamente. Não vale a pena. Mencionado em Fischer, 1993. Gente, a teoria do eterno retorno, ou a filosofia do eterno retorno de Nietzsche, não tem nada a ver com isso aqui. Tem uma pessoa que estudou muito Nietzsche aqui no Brasil, você pode procurar alguma coisa dele, se chama Clóvis de Barros. Eu não vou entrar nisso aqui, mas procura lá. Eterno Retorno, Clóvis de Barros, tá? Eu não recomendo como filósofo, mas como uma pessoa que estudou filosofia, que estudou a filosofia dos outros. Ele não faz filosofia própria, mas ele estudou bastante filosofia de outras pessoas. Então ele é uma pessoa que conhece bem isso aqui. Ele vai explicar para você o que o Nietzsche fala de verdade sobre nesse contexto de filosofia do eterno retorno. E não tem absolutamente nada a ver com isso aqui, com o que ele tenta validar. Esse livro aqui, se você não quiser, se você quiser verificar o que a gente está falando, tem na internet, assim, muito, muito, muito tranquilamente, tá? Tá. Finalzinho da página 14. Quando nos sentimos assim, então podemos nos voltar para a ideia da libertação. A libertação, gente, no conceito hindu e no conceito budista, é a libertação da matéria, onde você se identifica com o Brahma ou com a consciência búdica. Você se identifica completamente lá. Por que eu estou sempre falando sobre isso? Gente, isso não pode ser científico. Procure qualquer método. Porque a ciência anterior, a ciência newtoniana, que ele também vai falar, é idêntico, o discurso é idêntico deles, tá? A ciência newtoniana acabou com a nossa capacidade e tal. Gente, a ciência pressupõe a mínima possibilidade de verificação, a mínima possível. E do pouco que se verifica do que ele está colocando nesse livro, se verifica o contrário disso aqui. Porque nós não temos uma vida, nós seremos absorvidos pelo Brahma. Não. Todo tipo de experiência científica comprovada, escrita e documentada diz o contrário. Nosso ego continua intacto. Nós somos uma pessoa, nós não aderimos a essa consciência búdica, consciência não sei das quantas. Tá? Então, voltando lá, libertação é você se identificar com o eu infinito, com o eu etéreo lá e tal. Olha só, continuando. Perceba que tanto a ideia cristã da eternidade no céu como a ideia oriental da libertação se referem essencialmente ao estado que podemos verdadeiramente chamar de imortalidade da alma. Gente, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
tanto a ideia cristã da eternidade no céu, quanto a ideia oriental, refere-se verdadeiramente à imortalidade da alma? Como assim a alma? A alma, ele está usando um peguinho aqui, lembra que nós falamos no início? Atma não existe para o hindu e para o budista. Não existe, porque nós não somos seres individuais, entende? Para eles. Então isso aqui ele está fazendo uma salada terrível que ninguém entende e que você precisa separar de forma assim muito devagar, sabe? Muito minuciosa, porque senão você vai ser enganado mesmo. Vamos lá. Nada de novos nascimentos ou mortes. Lembra lá? A libertação do ciclo de Sansara, é o inferno para eles, né? Só que ele está falando que o cristianismo também é assim. Vamos ver, avançar. Aquele conceito céu é apenas uma versão meio simplificada da forma como chegamos lá, e omite os estágios intermediários. Por isso, não se pense que reencarnação é um conceito totalmente oriental, importado apenas recentemente para o Ocidente. Olha o que ele vai falar. A reencarnação era parte aceita do judaísmo, sob o qual Jesus nasceu. A reencarnação, né? Sim, havia uma seita lá, né, envolvida com cabala, com um monte de coisa que nem era considerado judaísmo mesmo. O judaísmo é uma outra coisa. Temos que entender direitinho os termos, o que está sendo dito, né? Não vai dar para a gente entrar nisso agora. Mas saiba, havia uma parte do povo de Israel que tinha uma certa crença, né, nesse negócio de reencarnação. Então vamos continuar. Essênios e, sei lá, uma série de outras pessoas lá, mas Jesus não nasceu e nunca apoiou e nunca disse nada sobre esse tipo de coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre. Nossa, Deus, ainda temos muita coisa aqui. Eu acho que eu vou. Tá, a gente divide o vídeo ao meio, sei lá. Quando eles tentam atrair o cristianismo e colocar o cristianismo dentro dessa visão deles, dessa estrutura que fala que o cristianismo é uma religião que aceita a reencarnação, geralmente eles falam sobre João Batista, e quando Jesus fala, este é o Elias que havia de vir. Tá. Se você observar, quero falar bem resumidamente aqui, um dos preceitos mais importantes para que você reencarne é que você tenha morrido. O que acontece na questão de Elias para João Batista é a mesma coisa que acontece com Elias e Eliseu. Lembra o que Eliseu pedia? Eliseu pedia assim: Deus, me dê uma porção. Elias, eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em você. Então Deus pega Elias e sobe com Elias para o céu. Elias não morre, tá? Segundo os registros que nós temos, Elias não morre. Ele vai para os céus e deixa a capa dele cair para Eliseu. E aí Eliseu tem uma porção dobrada da responsabilidade ou da herança espiritual, tá? Então, o que João Batista recebe e o que o João Batista tem não é a reencarnação de Elias, e sim a herança espiritual. Entende? Não é uma pessoa vivendo dentro da outra, é uma pessoa que herda as mesmas características, os mesmos propósitos, tá? Rapidamente, né, falando sobre isso, para a gente poder tirar um pouquinho disso da cabeça de muita gente. Tá, vamos lá.
Ele vai citar um monte de gente aqui, igualzinho o Deepak Chopra faz. Vai citar que David Hume era assim. David Hume era um cara tão assim que ele falava que não sabia se existia. Ele percebia que alguma coisa era construída, mas ele não reconhecia eu nenhum por baixo de todas essas experiências. E vai falar uma série de coisas aqui na página 15. Página 16. Página 16, primeiro, segundo, terceiro. O título é As ideias de reencarnação e de sobrevivência à morte são científicas? Ele vai falar que é, como a gente já viu, ele disse que é. E a gente vai para o parágrafo terceiro. Nas últimas décadas, a ciência deu início a uma necessária, mas inesperada reavaliação da sabedoria antiga. Enquanto a tendência geral da ciência desde o século XVII constituiu em manter um foco material, nas últimas décadas do século XX, a ciência começou a explorar a arena espiritual. Gente, a ciência começou a explorar a arena espiritual. Não, não é. Antes marginalizada. Neste livro, vou demonstrar que o recém-nascido paradigma da ciência é bem harmônico com a ideia de Deus, alma, céu, inferno, karma, reencarnação e todo esse pacote. O próximo aqui vai falar que quem pensa diferente disso é tosco. Aliás, eu vou ler. Tais ideias são extremamente sutis quando formuladas e compreendidas de maneira adequada. Nossa tendência condicionada é pensar nelas de forma tosco e materialista. Página 17. Página 17, 1, 2, 3, quarto parágrafo, ele vai falar. No quarto parágrafo, ele vai falar sobre o cristianismo esotérico. Baixa o livro, compra o livro e veja, por favor, tá? Página 17. Cristianismo esotérico. Totalmente infundado, não tem nada sobre isso, não tem nada que valide isso. A não ser um textinho aqui, outro ali, pseudo-epígrafo, né? E não tem. Então, não, é totalmente inválido, tá? Tá. Ah, sim, isso aqui é ótimo. Isso aqui ele vai citar nada mais, nada menos que, vamos ver. Página 18, primeiras linhas. O novo paradigma de uma ciência dentro da consciência, às vezes chamada de ciência idealista, começou quando esses conceitos ganharam credibilidade científica. Isso já foi tema de vários livros recentes, inclusive de quem? Ele vai citar, né? Ele mesmo, Goswami, 1993. Então não, gente, tipo, não. Vamos lá. 18, 19. Gente, aqui a gente vai ver uma conversa antiga, já que a gente já falou. Por favor, consigam ou comprem o livro lá, que a gente já fez o dica de livro dele, que é o Picaretagem Pura. Aqui ele vai falar, ó, na página 19, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. O que significa dizer que a matéria tem natureza de onda e por isso pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. O que significa dizer isso? Se isso parece paradoxal, o paradoxo se resolve quando percebe que as ondas da matéria são ondas de possibilidades, tecnicamente representadas por funções matemáticas chamadas funções de ondas, funções matemáticas, tá? Elas estão em dois lugares ao mesmo tempo, apenas em possibilidade. Sim.
quando se faz a análise de um elétron, ele pode estar em 2 lugares ou em mais lugares ao mesmo tempo, apenas em possibilidade. Por quê? Porque você não sabe onde o elétron está. Se ele está aqui, se ele está ali, se ele está acolá, tá? Ótimo. Objetos quânticos existem como superposição de possibilidades, até que nossa observação cause a realidade da potencialidade. Percebe? Aqui ele já faz o salto. E ele vai falar que a sua observação é que gera a realidade. Gerando o evento real localizado entre diversos eventos possíveis. Rapidão, porque o nosso vídeo está longo. Página 20. Depois ele vai explicar isso muito bem explicado e vai citar. Tá? Vai fazer citação de onde ele tirou essa explicação. Tá? A gente vai chegar lá para a gente terminar. Página 20. Penúltimo parágrafo. Sabe-se experimentalmente que objetos quânticos, quando correlacionados de modo adequado, influenciam-se mutuamente de forma não local. Ou seja, sem sinais pelo espaço e sem que decorra um tempo finito. Tá, isso aqui, gente, a gente já falou sobre isso. A questão do não local, né? A questão da mudança de frequência. Você precisa mudar de frequência para você chegar a determinados estágios e tal. A não localidade implica em transcendência. Decorre disso todas as ondas quânticas de possibilidades. Tá. Isso aqui a gente já falou, isso aqui está no livro lá, Picaretagem Pura, e a gente já citou em outros momentos. Bom, aqui, para quem se lembra, para quem viu o negócio do livro, lá vai reconhecer mais ou menos essas imagens aqui. Olha só. Isso aqui é a experiência da dupla fenda, né? Então vamos lá. Agora ele vai explicar a experiência da dupla fenda, o que é, para a gente terminar. Vamos lá, vamos ver. Se é assim, ele explica, né? A gente já explicou essa experiência, então a gente não vai explicar de novo. Procure nos outros vídeos. Se é assim, se os elétrons viajam como ondas de possibilidade, o que faz com que a realidade surja das possibilidades? Inegavelmente, sempre que observamos, sempre que medimos, vemos uma única realidade. Afinal, quando observamos a placa fluorescente na experiência da dupla fenda, mencionada antes, cada elétron atingiu um único ponto e não se espalhou. A resposta sucinta que tem aparecido nos últimos anos é que o ato de o observador contemplar o fenômeno cria uma única realidade para a onda de possibilidades. Ou seja, a observação consciente faz com que o real evento se manifeste dentro de todos os possíveis eventos. Aí ele vai citar de onde ele tirou essa explicação, e eu vou mostrar para vocês. Olha só. O finalzinho. Agora eu vou ler. Para ser mais rigoroso, isso é uma questão de interpretação. Contudo, como mostrado em Goswami, 1993. Então, para validar o que ele diz, ele cita ele mesmo. Tá. Aí você pode me dizer assim, mas é porque ele foi a única pessoa que descobriu isso cientificamente. Tá. A partir do momento que alguém descobre uma coisa cientificamente, é claro, não é um grupo que descobre, é uma pessoa só, geralmente. A pessoa expõe essa sua ideia e outras pessoas começam a fazer as mesmas experiências e a validar essas experiências que foram feitas. Mas, no caso, essas pessoas, que nós estamos falando, citam elas mesmas. Se você entender um pouquinho de metodologia científica, lá de segundo grau, sabe?
você já vai entender que isso não pode ser feito, isso não é válido, tá? Tá. Queria falar um pouquinho sobre o filme Quem Somos Nós, que tem essas pessoas aqui. O filme Quem Somos Nós, ele é idealizado por um grupo de uma religião chamada Rampa. O que aconteceu? A senhora que recebeu esse espírito, segundo algumas pessoas, ela deixou o espírito dela, abandonou o corpo dela, e esse espírito Rampa entrou no corpo dela, de forma que ela é o veículo, dioturnamente, o tempo todo ele habita o corpo dela. E ele traz essas coisas novas, coisas da teosofia, coisas... Isso aqui que a gente está vendo, e traz essas revelações. Amit Goswami está junto dessas pessoas, está no mesmo filme que essas pessoas. É um dos fortes colaboradores da difusão dessa religião. Tá. Se você for procurar as pessoas que estão ali, quem está narrando boa parte do filme é o Rampa. Quem está narrando é um espírito com mais de 30 mil anos que habita o corpo de uma mulher. A pessoa que está falando lá sobre igreja teve que mudar o nome. O nome dele era Michel, se tornou Marcel. Por quê? Porque ele fala, né, ele fala assim, não, eu era da teologia, né, estudei teologia há muitos anos, fiz doutorado, não sei o quê, e de repente ele me aparece com uma coisa, uma visão de que Jesus tinha um irmão gêmeo. Então, morre uma pessoa e fica a outra. Entende? O cristianismo esotérico, o que estava escondido. Bom, isso não foi o bastante para afastar ele do catolicismo, para ser expulso do catolicismo. Foi necessário que houvesse acusação de relações sexuais ilícitas dele com outras pessoas, que estavam lá nesse filme do Rampa. O teólogo lá, um senhor, né? Nós temos lá o David Albert, nesse filme, que ele foi totalmente... As palavras que ele falou foram totalmente manipuladas para dar o sentido que eles queriam. Então é com esse tipo de gente que você está tratando. A gente vai colocar embaixo, na descrição do vídeo, vários vídeos, e a gente vai colocar o do David Albert falando contra esse pessoal, falando contra essa visão que eles têm, falando que é totalmente absurda. Então, uma pessoa, colega do Amit Goswami, que estava no filme do Amit, dessa seita chamada Rampa, está falando contra eles. A gente vai colocar os vídeos lá embaixo, sabe? E falando do que eles fizeram, do tipo de mentalidade que eles têm. E ele fez parte do filme e depois fala contra o filme, porque o que ele disse foi manipulado. Tá? Então, gente, assim... tem muito mais coisa a falar sobre esses filmes, sobre a colocação que eles fazem, sobre... Poderíamos fazer análise só do filme, só de cada pessoa que estava naquele filme lá. Mas não dá tempo. Eu creio que esse material, até agora, já vai dar uma certa base para que vocês se conscientizem do que está acontecendo, para que vocês possam ajudar as pessoas na sua comunidade, na sua igreja, na sua casa, porque isso tem entrado no cristianismo, sabe? Então, por favor, divulguem esse vídeo, e desde já eu agradeço por ter assistido, por estar acompanhando a gente até aqui, e se houverem dúvidas, pergunte, manda pra gente por e-mail, manda pra gente aqui nos comentários, aqui embaixo, e em nome de Jesus, que a verdade possa nos libertar a cada dia que possamos levar essa verdade a outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Nós vamos ter mais um e mais uma dica de livro, e aí terminamos essa série de nova era e esoterismo, até que surjam coisas novas, ou que haja alguma dúvida, né? A gente faz vídeos, vai fazendo. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Até. Tchau.